E olha, é normal, ao longo do tempo, o relacionamento enfrentar crises, né, minha gente? O casal também vai passando por fases diferentes, vivendo mudanças, algumas dificuldades, tudo isso é normal. Mas é importante reconhecer os sinais dessa crise, dialogar, colocar prós e contras na balança, né? Vamos entender melhor esse assunto agora no Papo de Quinta. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais e em sintonia comigo. Olha só a roupa do nosso psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, seja bem-vindo, Ranieri. Bruna. Bom dia a todas as telespectadoras aqui do Mulher Demais. Vamos nessa então, que para o nosso Papo de Quinta ficar completo, claro que eu conto com a sua participação. Me conta, se você já enfrentou ou está enfrentando alguma crise aí na sua relação, você consegue perceber os sinais? De que forma você também costuma reagir, né? É natural que aconteça. Agora, cada pessoa, cada casal vai reagindo de formas diferentes. Então, manda sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, é o 991050400. Se você não quiser se identificar, tá tudo certo também. O importante é você participar, seja mandando um relato para a gente, dividindo alguma experiência, tirando dúvidas. Participa aí, interage conosco no 991050400. Ranieri, já quero começar falando sobre os sinais. Acho que é interessante a gente já começar falando sobre esses sintomas ou sinais de que o casal está passando por uma crise, para que o pessoal de casa já consiga identificar ou não, se for o caso, se está passando por esse tipo de fase. Conta pra gente assim, existem sinais mais comuns, digamos assim? Olha, a grosso modo, eu sempre digo no consultório, eu também atendo casais, né? Quando o foco da relação deixa de ser o casal e passa a ser as coisas em volta. É como se fosse uma quebra de prioridade, né? Só que isso de forma já longeva, né? Quando se percebe que já há um tempo aquele casal já não está tão em sintonia assim, né? E meio que começa a existir uma desconexão entre aquela intimidade, entre aquelas conversas que outrora já tinha, né? Então, essa questão até do foco em si, eu já começo a observar, já se identifica ali uma crise do casal. Eu comentei lá na abertura do Papo de Quinta que é normal que os casais enfrentem essa fase da crise, mas todo casal passa por ela, é uma regra, Ranieri? Olha, crise sempre vai ter, porque se trata de duas pessoas diferentes, Sim. né, e que vão ali com o tempo, né, dividir o mesmo teto, né, mas são pessoas de culturas, de criações diferentes e, inevitavelmente, num momento ou no outro, pode-se ter uma crise, né? O que deve ser sempre observado é quais são os motivos que levam àquela crise. Sim. E como eles ali vão conciliar ou contornar esses pontos de discussões ou de discordância ali, digamos assim, para fluir, né? Nem toda crise é sinônimo de término. Sim, né? verdade. É normal casais terem crise e em qualquer momento também da relação. Certinho. Agora, a gente sabe também que é muito natural que ao longo da relação e no dia a dia mesmo, na rotina, que o casal vá tendo algumas discussões, algumas interferências ali na comunicação. Mas o que é que diferencia uma discussão que é cotidiana, que acontece realmente, de realmente uma crise na relação? Tem como diferenciar isso? Tem sim, né? Essas discussões cotidianas, como eu disse há pouco, são normais, né? Às vezes cada um vai ter suas preferências, né? E ter esse atrito uma vez no dia ou no decorrer de uma semana, isso é normal. A crise pode ser uma persistência disso, né? É algo que já leva-se um tempo, e é sempre bom, eu sempre faço essa pergunta para os casais, né? Uma discussão, você consegue saber o motivo pelo qual, né, você está discutindo, né? Seja para defender um ponto de vista, seja para alinhar uma ideia em detrimento da outra, mas muitas das vezes na crise o casal se perde nessa questão do objetivo, né? Porque a gente discute tanto, às vezes eles não sabem responder isso. De onde partiu aquilo ali, De onde partiu, né? por se tratar já de uma crise. Verdade, Né? Aquilo verdade. fica presente na rotina, né? De modo que na cabeça dele, sem ter uma observação do todo, o casal acha que aquilo já está normal. E, na verdade, aquilo é uma crise. Entendi. As pessoas costumam dizer bastante que existe a famosa crise dos 7.
tem os 7 meses de relacionamento, a crise dos 7 anos, os 7 anos dos filhos, por exemplo. É real isso, Ranieri? Existe esse tempo, esse prazo, enfim? Isso realmente é uma regra? Não, isso é um mito, né? Isso é um mito dos 7 anos, né? E aí, lógico, vai ter a origem dessa criação aí, mas não é via de regra. Porque se fosse a crise dos 7, quem passasse dessa fase nunca mais ia ter crise, nunca mais ia se separar, né? E não é o que a gente percebe atualmente, né? Tem até um termo hoje que se usa muito, que são as separações de pessoas com mais de 30 anos, né? As pessoas se envelhecendo e se separando ali nos 60 anos e tal. Isso tem sido dados, né, no último ano, né, que tem acontecido de forma até corriqueira. Ou seja, são pessoas que já passaram há muito tempo dos 7 anos, né, que tiveram várias crises, mas que por algum motivo, né, decidiram se separar. E aí, é lógico, cada casal vai ter seus critérios, né, ou vai entender e compreender como viver e até criar estratégias para superar essas crises. Verdade, já estamos recebendo alguns relatos através do WhatsApp do Mulher Demais. Aproveite e já manda o seu também no 991050400. Já vamos colocar aqui em tela para a gente acompanhar juntos aqui essa mensagem que chegou para nós, tá? É um relato até bem extenso. Estou passando por uma crise no casamento que hoje faz 15 dias que terminou em uma separação. Passamos por um problema ontem, a comunicação da parte dele se fechou, não avançamos. E vez ou outra o problema voltou a tomar conta, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Ele se fechou, não fala, não muda o problema. Pressionei muito, até onde pude para resolver, mas coloquei à disposição para ajudar com os recursos que poderíamos ir atrás. Mas ele decidiu ir embora, pois não queria que lá na frente voltasse a acontecer de novo. Pedi para voltar, sugeri a ajuda com um profissional, mas ele está irredutível. A mudança de postura dele ficou do avesso, há 6 meses. E nunca houve essa desconexão. Poxa, primeiro eu preciso dizer que eu sou muito fã, assim, dos casais. Eu sou uma torcedora dos casais e sinto muito que essa nossa telespectadora esteja passando por isso. E aí, Ranieri, quando um dos lados simplesmente decide que não é mais o momento de seguir em frente, essa comunicação parou, né, ali? É percebido que já houve várias investidas, tentativas né? de ambos, né? Mas que talvez um dos lados teve esse entendimento de que não teria mais como voltar. Sempre vai ter um lado que vai também tendenciar para uma separação. Às vezes também acontece dos dois, né, pavimentarem esse caminho e entenderem que, infelizmente, não podem ou não conseguem mais seguir com aquela relação. Nesse caso aí, né, eu sempre digo também que uma separação é igual a um luto, né? E que os dois sofrem com isso. Verdade. Não é só o que fica, o que deixa também sofre, né? Então, dar tempo ao tempo, no caso aí, né? Quem sabe mais adiante não existe uma reconciliação, que acontece e é normal, né? Ou vida que segue, né? Vão viver esse luto, né? Refazer a vida, né? Eu sempre digo assim, depois de um tempo de relacionamento, ambos mudam, né? Porque o mundo também muda, né? E fazer novas reconexões, e não são conexões com pessoas, né? Com novas pessoas. É com a vida nova que vai surgir ali a partir daquela separação, né? Verdade, eu vi aí que ela insiste, que ela pede para voltar. Talvez seja o momento de parar um pouco, até para olhar para si, olhar para a relação e aí deixar que o tempo também vá curando algumas feridas e depois, quem sabe, eles voltem a conversar, enfim, dialogar com mais clareza, Ranieri? Sem dúvida, né? Chega um momento que a constância do conflito faz com que o casal não se perceba em relação a esses pontos que poderiam ou que podem ser realinhados, né? Então, nesse caso aí, é bom dar tempo ao tempo, deixar essa poeira baixar, né? Observar o todo, né? E quem sabe, né? Possa ser aí que surja uma reconciliação. E se não também, é sempre uma coisa que eu digo no consultório, né? A separação não é sinônimo de atrito. Quem sabe futuramente não possa nascer uma grande amizade, Verdade, né? verdade. Dessa relação aí, né? Um dia vocês já foram companheiros e, por que não,
daqui a um tempo virarem grandes amigos, né? Verdade. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Você vai mandando aí sua mensagem, você viu, né? Não precisa se identificar, tá tudo certo. O importante é você compartilhar com a gente no 991050400. Crise no relacionamento é o assunto de hoje. Eu volto daqui a pouquinho, tá, Ranieri? Ok, Bruno. Muito bom. Um papo com leveza, né? Pra gente trazer esclarecimentos por aqui também.